Olá para todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Os Batutinhas foi uma série de curtas-metragens de comédia sobre um grupo de crianças travessas, divertidas e cheias de personalidade. O projeto nasceu nos Estados Unidos em 1922, criado por um cara chamado Hal Roach, que era um produtor esperto, cheio de ideias para atrair a criançada para o cinema. A pegada da série era bem simples, mas genial. Mostrar o mundo através do olhar das crianças. Nada de adulto metido a sabichão dando lição de moral. Os pequenos é que mandavam no pedaço. Brincadeiras, trapalhadas, planos mirabolantes que davam errado, clubinhos secretos e, claro, muita amizade. Era tudo bem inocente, com aquele clima de infância raiz. A grande sacada do Hal Roach foi escalar um grupo bem diverso de crianças. E isso numa época em que Hollywood era super engessada e cheia de preconceitos. Em Os Batutinhas, tinha criança branca, negra, rica, pobre, menino, menina. Era um retrato mais real da infância americana da época. Isso, em plenos anos 20 e 30, foi revolucionário. E outra coisa, os pequenos atores não eram aqueles prodígios treinadinhos. Eram crianças comuns, com jeitão natural de falar e agir. A graça vinha justamente das expressões espontâneas, das caretas, das brigas e reconciliações. Apesar do filme dos anos 90 ser bastante popular, foi os curtas-metragens que fizeram sucesso primeiro. Tudo começou no cinema mudo. Depois migrou para os filmes falados e continuou até 1944. Por onde passava, conquistava plateias, não só crianças, mas adultos também. Depois que acabou, os curtas foram reprisados na TV durante anos. E nos anos 50 e 60, renasceram com o nome que a gente conhece, Os Batutinhas. Mas em 1938, Hal Roach vendeu a série para a MGM, um dos estúdios mais poderosos da época. Depois que a MGM assumiu, a série continuou por mais 6 anos, mas o clima mudou. Antes, os Batutinhas eram espontâneos, travessos e falavam como crianças reais. Com a MGM, a coisa ficou mais certinha, mais roteirizada, e perdeu aquele charme natural. A espontaneidade que fazia a mágica acontecer simplesmente sumiu. Nos anos 40, o mundo estava mudando. O cinema estava migrando para os longas. Os curtas-metragens iam perdendo espaço, principalmente porque a televisão começava a chegar nas casas americanas. Os Batutinhas já não atraíam tanta atenção como antes. Entre 1941 e 1945, com os Estados Unidos envolvidos na Segunda Guerra Mundial, o cinema americano ficou muito mais voltado para produções patrióticas, dramas de guerra e conteúdo adulto. Estúdios como a MGM passaram a investir em materiais que apoiassem o esforço de guerra. Nesse contexto, uma série infantil como Os Batutinhas, com crianças fazendo travessuras no quintal, parecia um tanto deslocada da realidade do momento. Em 1944, a MGM decidiu encerrar a série de vez. O último curta produzido foi lançado em 1944. Nos anos 50 e 60, os curtas antigos foram reprisados na televisão, e foi assim que uma nova geração conheceu os personagens clássicos. Mais tarde, nos anos 90, veio o filme Os Batutinhas, de 1994. Mas o original, aquele com a magia pura de crianças sendo crianças, ficou mesmo nos anos 20 e 30. Recentemente, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, passou vários curtas dos Batutinhas originais com o nome de Os Garotinhos, e muitas pessoas que não conheciam a versão original puderam se divertir com as trapalhadas dessa turma. A maioria dos Batutinhas originais enfrentaram grandes dificuldades ao crescer. Hollywood naquela época não tinha suporte nenhum para artistas mirins. Quando a fama acabava, o que restava era só o rótulo. E aí, sem preparo emocional, financeiro ou familiar, era fácil caírem em problemas. Alguns tentaram seguir carreira em Hollywood, mas foi complicado se desvincular da imagem dos personagens. Outros simplesmente largaram tudo
e foram viver uma vida comum, longe dos holofotes. Infelizmente, vários tiveram finais tristes. Scott Beckett fez sucesso tanto nos Batutinhas quanto depois, em papéis adolescentes. Mas a vida adulta foi um caos: prisões, dependência química e problemas com a justiça. Morreu, em 1968, aos 38 anos, após uma overdose. Mickey Daniels era o ruivo sardento. Ele fez muito sucesso nos primeiros curtas, ainda nos anos 20, mas depois sumiu do radar. Teve dificuldades na vida adulta e virou um taxista. Ele morreu em 1970, aos 55 anos, vítima de cirrose. Joe Cobb interpretou o batutinha obeso, que estava sempre envolvido em alguma encrenca. Depois da série, não teve oportunidades na indústria cinematográfica e virou operador de máquina numa fábrica aeroespacial. Ele morreu em 2002, com 85 anos, vítima de parada cardíaca. Dorothy DeBorba usava laços enormes e vivia rindo. Depois da série, largou o cinema e trabalhou como secretária em uma companhia aérea. Morreu em 2010, aos 85 anos, vítima de parada cardíaca. Jean Darling era loirinha dos primeiros curtas, ainda na era do cinema mudo. Depois dos Batutinhas, virou cantora de ópera e escritora. Viveu bastante e morreu em 2015, com 93 anos, vítima de parada cardíaca. Jack Cooper foi um dos poucos que conseguiram dar certo depois da série. Virou ator renomado, foi indicado ao Oscar e, mais tarde, diretor de TV de sucesso. Você talvez o conheça como o chefe do Clark Kent no Superman dos anos 70. Ele viveu até 2011 e morreu com 88 anos, vítima de parada cardíaca. Robert Hutchins interpretou o Weezer, aquele que sempre tinha cara de "não tô entendendo nada". A carreira dele também parou cedo. Quando cresceu, se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Morreu jovem demais, aos 19 anos, num acidente aéreo durante um treinamento em 1945. Allen Hoskins interpretou Farina, o menino com expressões engraçadíssimas. Mas depois da série, sofreu muito com racismo e estereótipos, o que dificultou sua carreira como ator adulto. Trabalhou depois com veteranos de guerra e projetos sociais. Morreu em 1980, com 59 anos, vítima de câncer. Matthew Beard interpretou Stymie, um dos personagens mais sagazes da série. Depois que saiu dos Batutinhas, a vida foi bem complicada. Ele lutou contra o vício em drogas por anos, chegou a viver nas ruas, mas depois se reergueu e participou de alguns programas de TV nos anos 70. Morreu em 1981, aos 56 anos, de pneumonia. Billy Thomas interpretou Buckwheat, o menino de cabelo. Arrepiado e fala embolada, ele começou na série como uma menina, mas com o tempo o personagem virou menino. Depois da série, Billy Thomas deu um tempo do showbiz e serviu no exército. Mais tarde, trabalhou nos bastidores. Ele faleceu de ataque cardíaco em 1980, com 49 anos de idade. Darla Hood interpretou a Darla. Depois dos Batutinhas, continuou aparecendo na TV aqui e ali, com a imagem sempre associada à Darla dos tempos de ouro. Morreu jovem, em 1979, aos 47 anos, por complicações de uma operação no apêndice. Carl Switzer interpretou o Alfalfa. Ele ficou marcado pro resto da vida por aquele cabelo espetado e a paixão platônica pela Darla. Mas o sucesso infantil não virou carreira. Ele fez uns papéis pequenos depois, mas foi só. A vida adulta dele foi cheia de encrencas. Se envolveu em confusões. Foi assassinado em 1959, aos 31 anos, durante uma discussão por uma dívida envolvendo um cachorro. George McFarland era o Batatinha, o líder da turma. Ele ficou no grupo por mais tempo que qualquer outro. Depois que a série acabou, ele tentou
seguir carreira em Hollywood, mas não deu muito certo. Acabou indo para o mundo dos negócios e trabalhou em vendas, televisão local e eventos. No fim da vida, voltou a aparecer em eventos de nostalgia e convenções. Morreu em 1993, aos 64 anos de ataque cardíaco. Mesmo com o fim, os Batutinhas deixaram um legado poderoso. Foi uma das primeiras séries a mostrar um grupo diverso de crianças como protagonistas, com humor simples e histórias do cotidiano. Um retrato honesto da infância, cheio de traquinagem, amizade e inocência. Eles encantaram gerações com sua espontaneidade, comédia e histórias simples. Mesmo depois de tantos anos, eles continuam sendo lembrados com carinho. E você, o que acha? Já assistiu aos curtas dos Batutinhas? Qual é sua melhor lembrança envolvendo eles? Comente no canal, deixe aquele like, e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações clicando no sininho, para não perder os novos vídeos lançados. E até o próximo vídeo. Tchau para todos.